paz do Senhor a todos. Os homens que não foram para os céus assim que morreu, não foi para o céu. Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os patriarcas, Davi e outros, servos de Deus, quando morreram, não foi para os céus. Eles foram para um lugar chamado Sheol, que traduziram muito depois para inferno. Nós conhecemos hoje por inferno. Mas antes o nome era Sheol. Davi, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos de Israel, os homens fluentes da Bíblia, Moisés, nenhum deles foram para os céus. Eles foram para o Sheol. Vamos ver isso na Bíblia. Veja só. Não perca, vai ser rápido. Precisa atentar para isso. Vamos pegar José. Quando os irmãos de José era filho de Jacó, José tinha 11 irmãos. Quando os irmãos de José venderam José para o Egito, e depois falaram para o pai que as bestas feras do campo haviam matado José, Jacó começou a chorar. E olha o que Jacó disse, observa o que Jacó disse. Jacó sabia onde José estava, e Jacó sabia que José não estava no céu, José estava no inferno, ou seja, no Sheol. Olha o que Jacó diz, pai de José. Quando os filhos de Jacó falam para Jacó que os animais do campo matou José, e ali estava a prova, a capa, olha o que Jacó disse. E levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolar quem? Consolar Jacó, porque ele estava desesperado, chorando, porque alguém deu a notícia que o José havia morrido. Os seus filhos e suas filhas levantou para consolar Jacó. Porém Jacó recusou a ser consolado e disse: na verdade, com choro eu hei de descer aonde? Lá em cima? Não, eu hei de descer ao meu filho até o Sheol. Alguma tradução fala até o inferno, outras falam até a sepultura. Essa sepultura que descarta, que é erro de tradução, não é sepultura, é Sheol. Você vai ver em outras Bíblias, mais a Almeida Corrigida Fiel, mais próximo do termo hebraico, ela vai mostrar que Jacó diz: eis que eu vou descer até o meu filho ao Sheol. Jacó sabia que todas as pessoas que serviam a Deus quando morria, ia para o Sheol. Abel, quando morreu, foi para o Sheol. Mas presta atenção, vou te explicar. E tem outros da Bíblia também. Como é que nós entendemos isso? O que nós entendemos é o seguinte: que todas as pessoas que morriam, iam para o Sheol. Mas lá no Sheol, que era onde é que fica o Sheol? A Bíblia diz assim: para os sábios do caminho da vida para cima, para livrar-se do inferno que está nas partes mais baixas da terra. Esse texto está dizendo que na eternidade vai ter uns que vai para cima, outros vai ficar para baixo. Então o que acontece? Para nós entender, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Veja só, Jesus explicou isso em São Lucas, capítulo de número 16, Jesus explicou isso, lá no Sheol. Como é que era o Sheol? O Sheol era assim, ó. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? Jesus explica como é que era no Sheol. Deixa eu ver aqui. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura, regalava cada dia esplendidamente das suas agilidades. Existia também um mendigo chamado Lázaro, né? E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você sabe onde é que era o seio de Abraão? Era lá embaixo no Sheol. Só que assim, antes de Abraão existir, não tinha o nome de seio de Abraão, era chamado paraíso. Lá dentro do Sheol, lá tinha um lugar chamado paraíso, tinha outro lugar, a parte chamado Hades, está aqui em Lucas, e tinha outra parte chamada abismo. Lá, esses 3 lugares lá embaixo, tudo dentro do Sheol. Um lugar chamado Hades, outro lugar chamado Seio de Abraão e outro chamado abismo. Esses 3 nomes, 3 departamentos em um lugar só chamado Sheol. Quem que fala isso é o próprio Jesus. Olha, tal que o Abraão faz. E clamando Abraão disse, né? E clamando Abraão disse, tá sei lá, tocando, mas deixa tocar, veja só, aqui. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, isso lá embaixo. E também o rico morreu, foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento, quer dizer, o rico estava no Hades, lá embaixo, no Sheol, no Hades, em uma parte afastada, chamado Hades, um lugar chamado tormento, que era o mesmo que Hades. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos, vamos lá.
E clamando, versículo 24, e clamando disse, olha o que o rico diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo aqui nessa chama. Onde é que eram as chamas? No lugar chamado Hades, isso lá dentro do Sheol. Não era o Sheol todo que estava pegando fogo, não. Não, esquece essa parte de inferno. Inferno foi depois que traduziram, e traduziram de forma errada. Então no Sheol, o rico está no lugar chamado tormento. Não só o rico, mas todas as pessoas que morriam sem Deus iam para esse lugar chamado Hades. Ele estava ali sofrendo no lugar de tormento. E ele diz: pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui. O rico, da onde estava no lugar de tormento, ele via Lázaro. Tudo lá embaixo ele via Lázaro. Ele via Lázaro no seio de Abraão. Esse seio de Abraão levou o nome depois que Abraão, sendo pai na fé, morreu. Então aquele lugar que era chamado paraíso agora recebeu o nome de seio de Abraão. Só que quando José morreu, José desceu para baixo. Quando Jacó disse: eis que eu vou descer ao Sheol, ele não disse que seria no lugar de abismo, não disse que seria no Hades. Ele estava falando do lugar chamado paraíso, que depois recebeu o nome de seio de Abraão. Aí o que acontece? O rico estava no Hades, lá embaixo, e o Lázaro estava no seio de Abraão. E o que aconteceu? Entre o rico e Lázaro, entre o lugar Hades e o lugar seio de Abraão, existia outra coisa. Veja só, o que existia? Quando o rico fala, disse porém o rico dizendo, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens do decorrer da tua vida. Lázaro somente males, e agora este Lázaro é consolado e tu atormentado. Olha o que o rico disse, ou seja, olha o que o Abraão disse. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aqui não passa para aí, nem quem está aí passa para cá. Isso quer dizer que o Hades e seio de Abraão, tudo lá embaixo no Sheol, e no meio um grande buraco chamado abismo. O que tem nesse buraco negro chamado abismo? A Bíblia diz em 1 Pedro que os demônios estão lá trancados. Os piores demônios estão lá trancados. Lá nem entra mais demônio, nem sai demônios lá de dentro. Eles estão trancados lá embaixo. Isso diz a Bíblia em 2 Pedro. Eles estão trancados lá embaixo. Estão trancados lá embaixo. Por que eles estão trancados e eles não saem? Por que eles não podem sair de lá? Por que esses demônios não podem sair e nem podem entrar mais demônios lá? Porque esses demônios estão conservados. Eles estão ali aguardando um momento, uma ordem, para poder ele sair dali. Deixa-me ver se eu acho aqui. 2 Pedro, capítulo de número 4. O tempo. Deixa-me ver. E acharam tal, os quais, tal. Eu não estou achando o texto, mas é o texto assim: que Deus não perdoou os anjos, os que pecaram antes, mas antes precipitou nas profundezas do abismo. São os demônios que estão lá trancados. Esses demônios que estão lá trancados, eles estão lá até quando? Apocalipse capítulo 9. Esses demônios vão sair lá de dentro, é chamado de espíritos, que vai sair do abismo para perturbar as pessoas na grande tribulação. É o capítulo 9 de Apocalipse. Então esses demônios que estão lá só vão sair no período da grande tribulação. Porém não entra mais demônios e nem sai mais demônios de lá. Aquela ideia que alguém tem, que as pessoas dizem, o inferno está cheio de demônios, os demônios estão no inferno. Não é verdade, não é verdade. Os demônios, eles moram nas regiões celestiais. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12 a seguir. Mora nas regiões celestiais. Os demônios não moram no inferno. Os demônios têm pavor do inferno. Os demônios não gostam do inferno, não. Você vê quando Jesus vai expulsar o demônio do Gadareno, aquele homem endemoniado vem ao encontro de Jesus e diz, filho do Deus Altíssimo, o que tu quer de nós? Não nos mande para o inferno. Se os demônios gostassem do inferno, eles queriam que Jesus expulsasse eles para lá. Então os demônios têm pavor do inferno. Então os que estão trancados lá, estão trancados num lugar chamado abismo. E vai ser solto no período da grande tribulação. Então, quem morria de Jesus, a morte de Jesus até o primeiro homem, quem morria sem Deus ia para o Hades. Quem morria servindo a Deus ia para o seio de Abraão. E os demônios estavam trancados. Só o que aconteceu? Quando eu falei que esses homens não foram para os céus, é nesse sentido. O seio de Abraão não era no céu, não. Impossível do rico estar aqui na terra e ele, lá embaixo no inferno ele dizer, pai Abraão, manda aqui Lázaro. Não tem como o rico lá do inferno olhar para os céus lá no seio de Abraão. Isso é sinal que o seio de Abraão não é lá. Não era lá, o seio de Abraão era dentro do Sheol. Esses 3 lugares justamente dentro do Sheol. Então,
para nós concluir, entender aqui, então entenda isso. Quando você lê a Bíblia, você tem que usar esse departamento. Agora, todos os irmãos que morreram, desde o primeiro homem até o último que morreu, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, as 12 tribos, o povo de Deus que servia a Deus, que morria servindo a Deus, o povo do dilúvio, esse já é uma exceção, que outra hora nós vamos falar disso. Mas o povo que morreram na trajetória do deserto servindo a Deus, essas pessoas, eu já vi alguém dizendo que vão ser arrebatadas. Não vai ser arrebatada. Essas pessoas já estão na glória com Deus, já estão na glória. Mateus nos diz, capítulo 27, que quando Jesus Cristo morreu sexta-feira, e quando ele ressuscitou, ele pegou essas pessoas do Velho Testamento e levou para a glória. Todas as pessoas que morreram servindo a Deus, ressuscitou com Cristo e foi levado para a glória. É chamada as primícias. As primícias, elas não vão ser arrebatadas, elas já foram levadas para a glória. A Bíblia diz que elas ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, apareceram para muitos. Elas já foram para a glória. De Jesus até hoje, ou até o dia do arrebatamento, quem morre servindo a Deus, quando um crente morre, quando um servo de Deus morre, um crente fiel a Deus morre, ela não desce mais para o Sheol, ela não desce mais para o seio de Abraão, porque o seio de Abraão hoje está vazio. Jesus, no dia que Jesus morreu, na sexta, no sábado ele desceu lá embaixo, pegou os irmãos que estavam no seio de Abraão e levou para a glória. Hoje, no Sheol, lá só existe um lugar chamado Hades, aonde morrem todas as pessoas que morrem sem Deus, vai para um lugar chamado Hades. Existe o grande abismo e o seio de Abraão está vazio, mostrando que Jesus Cristo morreu e levou as primícias com ele. E hoje, quando morre um crente hoje servindo a Deus, o que é que faz, hein? Fácil, a Bíblia aqui ela responde tudo. A resposta está aqui, ó. Quando morre um crente hoje servindo a Deus, eles vai para aqui, ó. Olha para onde ele vai, deixa-me achar o versículo de Atos, capítulo 7, versículo 51. Quando Estevão está ali ali diante das autoridades, e as autoridades vão matar Estevão. Olha o que Estevão diz. E ouvindo eles o que Estevão falava, eles se enfureceram-se o seu coração e rangiam os dentes. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu e não no Hades, no céu, não é céus aqui plural, céu, aonde Deus mora, paraíso, olhando, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus, é no céu ou no inferno? No Hades, é no céu. Então Estevão viu os céus abertos e disse, eis que eu vejo os céus abertos. Agora ele pronuncia a palavra céus, porque ele viu o céu, primeiro céu, segundo céu, tudo aberto, e ele viu o terceiro céu, chamado paraíso. Ele diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus para me receber. Quer dizer, quando morre um crente, vai direto para lá e não vai mais para lá como ia antes. Estevão tinha certeza que morrendo ali ia direto para Deus. Em contrapartida, o apóstolo Paulo nos mostra, ele citando a palavra para os irmãos de Roma, para os filipenses, capítulo 1, Paulo diz assim, eu vou concluir, eu estou andando rápido para mim concluir, que não tem como o vídeo não ficar comprido, mas vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 21, olha o que o apóstolo Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o servir na carne me der fruto das minhas obras, não sei então que devo escolher, porque de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Paulo está dizendo, eu tenho o desejo de morrer e ir para Cristo e não ir para o Sheol. Então foi transferido com a morte de Jesus Cristo, o seio de Abraão foi transferido para lá. Hoje quem morre com Cristo, quem morre servindo a Deus, está direto com Deus, está no lugar reservado esperando o dia do arrebatamento. Quando for acontecer o arrebatamento, aquele espírito, aquela pessoa que está lá, diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, desce o espírito e pega o corpo, aonde caiu um corpo, aonde morreu um crente, aonde foi enterrado um crente, ali vai ressuscitar um corpo ressurreto. O Espírito Santo vai revestir aquele crente, aquele espírito entra e ele é transformado em corpo de glória e vai direto para chamado tribunal de Cristo. Amém? Está entregue? É desse jeito, a Bíblia é fascinante, Então entenda, os irmãos do Velho Testamento, todos eles que morreram, não foram para o céu, foram para baixo, para o Sheol.
né? Mas depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Jesus pegou eles e levou para a glória. Mas quando eles morreram, eles não foram para o céu. E lembra que tem um homem na Bíblia que pediu a Deus para descansar a alma dele no inferno. Olha que coisa! Você notou que o inferno, o Sheol, não era um lugar ruim? Não, as pessoas têm pavor do inferno porque as pessoas não sabem o conceito. E quando se fala de inferno, só vê como se fosse chama de fogo, labareda de fogo, vulcão, lava de vulcão. Não, inferno foi um nome que deram depois, baseado no lixão. É um outro texto, não vou entrar em detalhes. Mas o Sheol era um lugar bom. Seio de Abraão, lugar ruim, Hades. E pois é, Davi volta a falar, Davi pediu a Deus para Deus deixar ele descansar a alma dele no Sheol. Não no Sheol, Hades, lugar de tormento, mas no Sheol, seio de Abraão. Deus te abençoe grandemente, bom sucesso, estude a Bíblia e Deus vai clarear sua mente. Quem vos fala é o pastor Nelson, até o próximo vídeo.